Boa noite, que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Seja muito bem-vindo a esse nosso momento de espiritualidade aqui da Igreja Batista em Quitaúna. E eu te convido nesse instante a orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus nós nos colocamos na Tua presença e somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua bondade que foram derramados em nossos corações. E nesse tempo, ó Pai querido, em que estaremos aqui juntos, virtualmente, mas juntos, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa traduzir aos nossos corações a Tua palavra, de modo que possamos entender qual a Tua vontade para conosco. Que em nome de Jesus o Teu Espírito potencialize aquilo que vamos meditar, de modo, ó Pai querido, que nós possamos refletir, ó Pai querido, que nós possamos, ó Pai querido, transmitir, ó Pai, aquilo que é a Tua vontade para conosco. Sê conosco, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muitas vezes nós nos pegamos pensando sobre o que é a vontade de Deus para conosco. O que Deus quer que nós façamos. E a palavra de Deus ela dá alguns direcionamentos com relação a isso. E nessa noite, especificamente, eu quero meditar com você no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8. E a palavra de Deus diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Na nossa peregrinação espiritual, como eu disse, nós geralmente buscamos saber qual é a vontade de Deus para nós. O que Ele quer que nós façamos ou que nós sejamos. Nessa busca, alguns têm se equivocado. E como o povo de Israel, para quem primeiramente falou o profeta Miqueias, essas pessoas acreditam que sejam os rituais, que sejam as oferendas, os sacrifícios que eles fazem, que vão fazer com que Deus nos olhe de uma forma mais agradável, que Deus atenda aos nossos pedidos. Nos versículos 6 e 7 desse mesmo capítulo de Miqueias, nós vemos isso muito claramente, porque o povo se dirige ao profeta e diz: olha, com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? O grande engano é que essas coisas são exigências de ídolos. Representam a lógica em que funciona a relação entre uma divindade distante e implacável em punir, que atende somente quem lhe oferta, quando esta oferta lhe agrada, e um povo completamente alienado, obstinado, disposto a sacrificar até mesmo seus filhos para obter aquilo que desejam. Deus não é como os ídolos. O Senhor é bom. Nós vamos ver isso, inclusive, em alguns salmos, como no Salmo 100, versículo 5, e também no Salmo 136, versículo 1, o salmista afirmando muito categoricamente: Deus é bom, o Senhor é bom. E na sua bondade, Ele não requer rituais, Ele não requer ofertas e sacrifícios, pois Ele, em Jesus, se ofereceu como oferta e sacrifício por nós. Ele não está distante, inerte, esperando que um devoto lhe ofereça algo pelo qual vale a pena se mover. Pelo contrário, na sua bondade, Ele vem até nós, Ele se doa por nós e nos chama para andarmos com Ele, e para que nessa caminhada nós sejamos o reflexo da sua bondade, o que, segundo Miqueias, inclui 3 coisas: justiça, misericórdia e humildade. Alguns acreditam que justiça tem a conotação de um conceito legalista e individualista. No entanto, o principal significado de justiça no Antigo Testamento, ele é relacional, tanto na relação entre Deus e o homem, como na relação entre pessoas. Ser justo é preservar a paz e a saúde na comunidade. Jó nos é apresentado como justo, e sua justiça era prover as necessidades dos menos favorecidos, era trazer de volta a dignidade e, quiçá, a alegria aos órfãos, às viúvas, aos vitimados por suas deficiências físicas, era defender aos estrangeiros completamente desprovidos de recursos. Isso nós vemos claramente no capítulo 29, dos versículos 12 a 16 do livro de Jó, que a palavra diz assim:
o próprio Jó dizendo: pois eu socorri o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Quando buscamos o conceito de justiça em Deus, nas inúmeras vezes em que as Escrituras proclamam que Deus é justo, vemos que não se trata apenas de um ato de condenação. Alguns estudiosos afirmam que nenhum versículo do Antigo Testamento equipara a justiça de Deus com sua vingança contra o pecador. Mas, ao contrário disso, os retos julgamentos de Deus trazem salvação e libertação. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Isaías, capítulo 46, versículos 12 e 13. Nos Evangelhos, e por todo o Novo Testamento, nós vemos que a justiça revelada de Deus é a salvação que Ele dá gratuitamente em Cristo. Mas, justiça isoladamente não é tudo o que Deus requer. O profeta Miqueias também chama a nossa atenção para a misericórdia. Porque a justiça, ela se manifesta por atos externos, porém esses atos devem ser expressões de misericórdia, ou seja, devem carregar em si afeição, dedicação e amor. A palavra hebraica usada no texto original do livro de Miqueias é hesed, e segundo o dicionário Vini, ela pode ser traduzida por benignidade, amor firme, graça, misericórdia, fidelidade, bondade e devoção. Ou seja, a vontade de Deus é que passemos pela vida promovendo justiça, suprindo necessidades, repartindo o que temos, engajados na promoção da paz e da saúde de nossa comunidade. Mas tudo isso com o transbordar de águas vivas que fluem do interior, não como uma moeda de troca para alcançar favorecimento. Talvez você esteja pensando: como é possível uma vida assim? Onde está o poder para ser justo e misericordioso, como determina a palavra de Deus e como quer Deus? A resposta está no final do texto que lemos: andar humildemente com o seu Deus. Quando olhamos para Deus em sua santidade, na sua pureza e no seu poder, no seu amor incondicional e entrega a nós, percebemos a realidade sobre o que somos. Afinal de contas, somos pecadores e finitos. E isso transforma a maneira como nos relacionamos com os outros profundamente, pois percebemos que todos precisam da paciência, do perdão e da restauração de Deus, principalmente nós mesmos. Andar humildemente com Deus significa estar alicerçado em humildade absoluta, ser renovado na gratidão que é consequência do perdão divino. Jesus, o Deus encarnado, frequentemente nos evangelhos nos convida a caminhar com Ele, nos chama a segui-lo e promete nunca nos abandonar na caminhada. Assim, podemos afirmar que a vontade de Deus, para mim e para você, é que atendamos ao chamado de Jesus e nos coloquemos a caminhar com Ele em humildade, permitindo que a ação dele em nós nos leve a promover justiça por onde quer que passemos. Essa justiça que não condena, mas salva, devolve dignidade, sacia a fome, restabelece a esperança, anuncia de fato que o reino de Deus chegou e faz isso na maioria das vezes, se não em todas, sem usar palavras. O que peço a Deus é que eu possa estar nessa caminhada com Ele, humildemente, reconhecendo que as misericórdias dele são a causa de eu existir, que a justiça dele é o que me salva e por onde quer que eu passe, eu seja um reflexo dessa misericórdia e desse amor na prática da justiça de Deus. E eu desafio você a fazer essa mesma oração, que a sua vida seja expressão da misericórdia e da justiça de Deus. Que os seus atos, que o seu andar, que o seu caminhar, que o seu falar, onde quer que você esteja, seja no seu trabalho, seja no seio da sua família, seja numa roda de conversa, que em todo tempo você possa refletir a justiça
e a misericórdia do nosso Deus e continuar nessa caminhada com Ele. Eu não sei exatamente em que momento da sua vida você está. Talvez ouvindo tudo isso, você possa estar pensando, mas espera aí, hoje sou eu que preciso de misericórdia. Hoje sou eu que tenho sido injustiçado, que preciso de justiça na minha vida. Eu quero dizer para você que Deus está presente e que o povo de Deus está, e Ele vai usar o seu povo para que você receba a justiça, para que você receba a misericórdia e o amor de Deus. Talvez você esteja pensando, mas espera aí, como que eu posso fazer diferença na vida de alguém? Como que eu posso transmitir essa justiça e essa misericórdia de Deus? A palavra de Deus vai te dar todo o caminho. E o Espírito Santo de Deus, que foi derramado em nós, vai te dar toda a direção, para que você seja, de fato, um agente do reino de Deus nesse mundo. Não andando por você mesmo, não andando na sua própria força, não fazendo coisas para as pessoas de modo que elas possam acreditarem na sua própria justiça, ou fazendo as coisas para as pessoas para que isso se reflita volte para você de alguma maneira como benefício da divindade. Não, mas fazendo pelas pessoas aquilo que Deus fez por você. Ele te amou, Ele entregou a própria vida no seu lugar. Eu te convido a orar. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua misericórdia seja derramada sobre os nossos corações e que nós possamos refletir isso em nossa vida, Pai, com atos de justiça. Sendo, ó Pai querido, representantes do Seu reino nesse mundo de fato, Senhor. Levando a Tua palavra, Pai querido, não apenas com palavras, ó Deus, mas em ações que tornem a devolver às pessoas, ó Pai querido, dignidade. Em ações, ó Pai querido, que façam com que aquele que não tem o que comer, agora tenha o que comer. Com que aqueles que não têm com que se vestir, agora tenham com que se vestir, ó Pai. Com que aqueles, ó Pai querido, que têm sido injustiçados, que têm sido, ó Pai querido, maltratados, ó Pai querido, pela vida, possam receber, ó Pai Santo, possam receber, ó Pai querido, amor, possam receber dignidade, possam receber justiça, Pai. Usa-nos segundo a Tua misericórdia. Leva-nos cada vez mais próximos de Ti, ó Pai querido, de tal maneira, Senhor, que nós possamos, ó Pai, ser como um espelho, refletindo a Sua luz por este mundo. Em nome de Jesus, ó Pai, não nos deixe cair no engano, ó Pai querido, de querermos barganhar contigo, mas que possa sempre estar presente em nossa consciência, em nossa mente, em nosso coração, o Teu amor, ó Pai querido, que não exigiu nada de nós, que simplesmente nos amou, que simplesmente entregou Seu único Filho em nosso lugar. Que nós possamos ter esse mesmo coração, Pai. Um coração que se doa, um coração que ama, um coração, ó Pai querido, que estende a mão, não esperando, ó Pai querido, nada em troca, mas fazendo tudo isso por amor. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe no restante dessa semana, que o Senhor seja conosco, Pai, e que o Senhor nos dê oportunidades de nós sermos a Tua justiça, de nós exercermos, ó Pai, a Tua misericórdia. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, boa noite. Fique na paz do Senhor.